Nem tudo é o que parece. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, como é que vocês estão? Para vocês que estão vendo direto do YouTube ou escutando do Spotify, sejam muito bem-vindos ao planeta da comunidade cientista do mundo. E hoje nós vamos falar sobre algo muito diferente aqui no canal, que é sobre o quê? Sobre os casamentos jovens que estão acabando. Não sei se vocês já notaram essa grande dificuldade até das pessoas que estão para casar ou têm medo, elas têm uma dificuldade até de se relacionar com elas mesmas, imagina com outras pessoas. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão vendo? Então, cara, essas ideias gerais do que as pessoas estão passando, que elas vão passar, expectativa, sonho, propósito e um monte de coisa. E eu hoje vim aqui para compartilhar a minha história e compartilhar o que eu acredito dentro da especialidade no gerenciamento de emoção, comportamento humano, tudo que eu vejo que pode ser, que nem tudo é o que parece. Então, se você é jovem, se você é casado, se você é solteiro, se vocês têm interesse em saber mais e saber coisas que podem mudar a vida de vocês, escutem até o final com atenção esse podcast. Certo? Basicamente a bomba aqui que estourou nos últimos dias na área artística foi que o Whindersson se separou da gata dele, que eles casaram ali em fevereiro de 2018 e basicamente despertou muito esse o que estava acontecendo, o que aconteceu. Então, se você não sabe, o Whindersson é um artista brasileiro e, enfim, ele é jovem, casou também. Mas o que acontece? O que está acontecendo de fato? Então, primeiro, quem sou eu para estar falando isso? Bom, eu sou um cara, eu sou casado desde dezembro de 2017, foi um pouquinho antes que o caso do Whindersson, e eu não me separei. E eu tenho um casamento hoje, as credenciais que eu tenho é que, se perguntar para minha esposa, eu já perguntei, por isso que eu sei, que ela está satisfeita no casamento dela e eu também estou satisfeito. E acredito que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Então, sobre casamento jovem, nem tudo é o que parece. Principalmente é a parte negativa, nem tudo é o que parece. Então, primeira coisa, tem duas coisas que acabam estragando ou acabam se desafinando um casamento ao longo do tempo. Primeiro, é a base, que é a estrutura, como ele começou, lá embaixo. Como ele começou. Isso pode influenciar muito no futuro, se não está com uma boa base. E uma outra coisa que pode atrapalhar muito é a maturidade de cada pessoa. E uma terceira é a expectativa que cada um tem. Então, ponto. Entrando nessa tríade fantástica que vai explicar isso para vocês, eu quero comentar como que aconteceu a história entre eu e a Carol. Eu e a Carol, a gente casou, mas a gente ficou um tempão junto antes. E a decisão de casar foi uma decisão que, particularmente para mim, foi uma decisão difícil, não foi fácil. Por quê? Porque quando eu comecei a namorar com a Carol, eu gostava dela, achava uma pessoa muito massa. E ao ver assim de fora, eu via que a gente não tinha um futuro junto muito próspero. Por quê? Porque a gente era muito diferente. E era isso que era gostoso de ficar junto, porque a gente acabava achando coisas tipo... O que era muito normal pra mim era diferente pra ela, então ela se interessava muito em mim nisso. Enfim, foi uma troca bacana. Mas eu achei, cara, pro futuro eu acho que vai ser uma coisa difícil. Mas vamos tentar, vamos dar o melhor e vamos fazer acontecer. E aí a gente começou a namorar. E quando a gente começou a namorar, teve uma fase que até a psicologia tem uma teoria pra isso, que eu não lembro o nome agora. Mas é a fase de 1 ano e meio a 2, que a paixão, aquele brilho, ele baixa e começa a ser construído algo mais sólido. Ou realmente acaba o relacionamento. E foi isso que aconteceu com a gente no primeiro 1 ano e meio de namoro. Chegou 1 ano e meio
a gente falou assim, cara, depois de tanta coisa massa que a gente tinha passado, eu gostava dela pra caramba, mas a gente não se dava mais. Por quê? Porque na minha cabeça a gente era muito diferente. E era aquilo ali que tava, a estrutura mental que eu tinha era que a gente era muito diferente. Isso começou a atrapalhar, Porque eu falei, cara, eu gosto de acampar, tu gosta de ir pro shopping. Eu gosto de fazer tal coisa, eu gosto de fazer esporte, tu gosta de ver filme. Enfim, daí começou a trazer toda essa ideia de que a gente era diferente. Foi aí que a gente tomou uma decisão que quase acabou com o nosso relacionamento. Que a gente pediu um tempo. E nesse tempo, foi uma semana basicamente, eu fiquei pensando sobre o que estava acontecendo e sobre, a menina é tão legal, não queria terminar, mas, cara, não dá certo, a gente é muito diferente. E a contrapartida, ela já pensou de outra forma, ela assim, não, vamos ficar junto e tal. Enfim, quando a gente voltou para conversar e a gente trocou a ideia de que cada um em forma separada pensou, ela queria ficar junto e eu não queria mais. E aí foi uma coisa que a gente conversou. Aí eu falei assim, cara, é o seguinte, eu não acredito que a gente vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então eu não vou voltar contigo. Aí ela começou assim, pensar e falar tal. Aí chegou um momento que eu vi que ela queria muito, eu também queria muito, mas eu não sabia como fazer diferente. Chegou um momento que falou o seguinte, vamos ficar junto com uma condição. Se tu começar a fazer uma terapia de casal comigo. Porque eu quero ficar junto contigo, mas só se a gente ficar junto, tipo, pra ficar junto mesmo. Não só pra namorar. E aí foi aceito o desafio, ela aceitou. E a gente começou a fazer uma terapia com a psicóloga Sara Cormives. Hoje a Sara trabalha dentro da minha equipe junto com a gente. Enfim, mas na época, uma pessoa que foi uma luz assim pra gente, e a gente começou a conversar. E aí vem para aquele primeiro ponto, que foi essa ideia de estrutura de casamento, estrutura de pessoas que querem ficar junto. Então imagina o Carlos entrando com a menina num consultório falando assim, Sara, a gente veio aqui porque a gente namora, porém eu quero conhecer a Carol melhor, eu quero ver se a gente tem uma expectativa para casar, para ficar junto mesmo para sempre. E aí a Sara até achou engraçado porque as pessoas elas não fazem isso. Elas fazem o quê? Elas procuram algum tipo de ajuda depois que tem um monte de problema. E aí toda aquela estrutura, todas aquelas crenças que foram montadas em cima de algumas mentiras já fica muito distante de ser resolvida. Ou muito mais difícil. Então foi ali que eu acredito que já bota um certinho ali, que foi um dos pontos principais para hoje eu ter um casamento que eu acredito que esteja em constante evolução e em satisfação positiva para os dois lados. Então essa estrutura, lá a gente fez basicamente, alinhou o quê? As nossas expectativas. Então já falei de estrutura, agora eu falo da expectativa. Que foi o quê? Lembra que eu disse que a gente era muito diferente? Falei que a gente era muito diferente e tal. Lá, dentro das quatro paredes, conversando sobre e respondendo questionários, eu vi que a expectativa que eu tinha para uma mulher do meu lado, e era a expectativa que a Carol queria ser. E ao contrário também. A expectativa que a Carol tinha de marido, de homem, também era a expectativa que eu tinha de quem eu queria ser. Então olha que interessante. A gente se apaixona pela superficialidade do que as pessoas gostam, o que elas querem. Porém, o que mantém as pessoas juntas é as expectativas internas, aquilo que está lá no profundo, aquilo que ela mais espera de um homem ou de uma mulher. Então a gente às vezes gosta de alguém que gosta de praia, gosta de fazer exercício, que não sei o que. Porém, aquela pessoa ela tem uma expectativa totalmente diferente. Ela quer ter uma energia masculina mais forte que a tua, por exemplo, como homem. E isso já não funciona dentro da mesma casa. Então foi ali que a gente começou a alinhar a expectativa e descobrir, então, que a gente já não era mais tão diferente assim. Então, nesse momento, te convido a respirar um pouco e entender que daquele instante que a gente parou de acreditar que a gente era diferente, a gente viu que nem tudo é o que parece. E a gente começou a rever aquela possibilidade de a gente ficar junto de verdade.
de apostar cada vez mais naquele relacionamento e da perspectiva de que a gente poderia sim ficar junto para sempre. Então, olha a mudança, como essa perspectiva mental, e Salomão fala bastante sobre isso, que é cuide do que você pensa, porque o que você pensa direciona a sua vida. Então, neste momento, tá no meio do podcast ainda, eu vou bastante coisa para falar aqui rapidamente, mas olha como é importante o que a gente está pensando. Então, a gente parou de pensar que dava errado e a gente começou a achar que dava certo. E aí, o que aconteceu, Carlos? O que aconteceu? O que vocês acham que começou a acontecer dali pra frente? Começou a dar certo? Cara, não começou a dar certo. Começou a dar mais um monte de problema. Por quê? Porque uma coisa é ter expectativa. Agora outra coisa é tu tá pronto. Outra coisa é tu saber fazer as coisas. Então a gente tinha expectativa de quem a gente queria ser. Mas a gente não sabia ser aquela pessoa. A gente não conseguiria amadurecer do nada. Então aí vem essa ideia da maturidade. Então eu falei de estrutura, falei de expectativa, agora eu vou falar de maturidade. Maturidade é bem simples. O ser humano, ele veio de uma semente, ele é que nem a semente, o espermatozoide e tudo mais, é uma semente, é que nem vamos botar que é que nem uma fruta, uma árvore que é plantada. Então vocês já comeram, por exemplo, uma banana verde? Já comeram? Eu já comi, não sei porque eu comi a banana verde, mas já comi. E é uma coisa que trava na língua, que é ruim. Tu fala assim, ó, cara, se alguém fala assim, isso aqui é uma banana e come ela e ela é boa, banana é bom, alguém tá comendo e tá falando que é bom, tu vai comer, é muito ruim. Sabe o que acontece? Não é que a banana é ruim, é que ela não tá madura, ela tá verde, ela não tá desenvolvida, ela não tá com açúcar, ela não tá com toda aquela parte suculenta de uma banana madura. E aí o que acontece? Armazena que a banana é ruim. Então às vezes a gente tem uma estrutura boa, a gente iniciou bem, a gente tem expectativas parecidas, muito parecidas, porém a gente não tem maturidade para conseguir alavancar as responsabilidades que um casamento exige. Então essa quebra aqui dos casamentos jovens acabando, eu quero dizer para vocês, nem tudo é o que parece. Talvez vocês estejam com a pessoa certa, no momento certo, na expectativa certa. E só falta um pouco mais de maturidade para saber desenvolver melhor os acordos, os crescimentos, os desenvolvimentos. Então, dentro dessa estrutura, o que acontece que é agora o outro lado de que nem tudo é o que parece? Vem o lado do que a mídia social traz, do que os outros casamentos ou as outras opções. Não sei se vocês já notaram, mas não é só em casamento ou em relacionamento, mas hoje está muito mais difícil de escolher uma profissão. Está muito mais difícil de escolher um lugar para morar, para viajar. Está muito mais difícil para a gente escolher um celular ou até escolher se a gente vai alugar, comprar alguma coisa. Por quê? Porque hoje a gente está com muito mais opção do que antigamente. E isso se estende para relacionamento conjugal. Por quê? Porque agora, se eu abrir aqui o meu Instagram, eu não sigo ninguém no Instagram. Mas se você abrir um Instagram, vai ter alguém aqui que é uma outra mulher, que é uma outra pessoa e que talvez é uma outra opção para você se relacionar. E antes a gente não tinha toda hora essa informação. Antes eu digo o ser humano, a gente não tinha essas informações rápidas. Fulano de tal se separou, não sei quem. Então isso move a nossa mente a novas crenças, a novas possibilidades. Pô, se o Whindersson não conseguiu, eu não consigo também. Se fulano de tal não tá conseguindo, então realmente é porque o negócio tá difícil. Então a gente volta a acreditar. Por quê? Por causa dessa falta de estrutura de relacionamento, falta de expectativa alinhada e essa maturidade que é difícil muitas vezes de desenvolver, mas é o único caminho para a gente ficar junto. Desenvolver uma maturidade, cada um na sua responsabilidade. Então, o que muitas vezes as coisas não são como parecem ser? Bom, sabe aquela pessoa que a pessoa está se comparando, está dizendo, pô, eu acho que ia ser mais fácil, ia ser mais difícil. Bom, eu quero dizer que vai chegar um ponto
que se tu não desenvolver maturidade naquele relacionamento, também vai dar errado. Também vai dar errado. Ou você está desenvolvendo uma maturidade e a pessoa, seu parceiro, não está querendo desenvolver. Vai achar outra pessoa que também não quer desenvolver maturidade. Então o negócio também não é terminar o relacionamento. Ah, Carlos, então qual é o que a gente tem que fazer quando não está dando certo? Bom, a primeira coisa é buscar ajuda. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai casar, a gente chama uns negócios que chama padrinho. Padrinho de casamento. Sabe o que é a função de um padrinho de casamento? Quer pesquisar para saber? Não, eu vou falar que a função do padrinho é ajudar. É ajudar quando necessário. Ah, mas eu não quero falar com o padrinho, não quero incomodar. Então procura um profissional. Uma pessoa que pode ajudar vocês a desenvolver melhor a maturidade, uma expectativa, até uma terapia. Isso pode ser... Cara, se não acredita nisso agora, vai terminar um outro relacionamento para começar a entender que às vezes o problema não tá na pessoa A, B ou C, mas às vezes tá no próprio jeito como a gente trata as pessoas, como a gente deixa de respeitar ou respeita as pessoas. Então, eu acho que o pulo desse casamento jovens acabando tá em alguma dessas áreas, dentro da estrutura de como começou, da falta de expectativa alinhada muitas vezes. Então a gente pode sim escolher mal as pessoas, e também tá dentro dessa maturidade que a gente vai desenvolvendo a partir de experiências que a gente vai tendo. Agora, eu tenho uma teoria que é particular, mas eu posso dizer que a escolha não é tão importante quanto essas 3 coisas que eu passei. Por exemplo, se a gente tem estrutura, se a gente tem expectativa alinhada, a gente tem maturidade, é uma grande possibilidade de dar certo com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Por exemplo, se você já namorou, ou se você ainda é casado, se separou, eu quero que você imagine essa pessoa que você falou que não dá mais certo, que não deu certo. Não deu certo. E aí acontece que é o seguinte, vocês terminaram, ou vocês não estão mais juntos, ou até vocês estão juntos, mas diz que não dá certo. O que aconteceria, imaginando hipoteticamente, né? A gente não quer que isso aconteça, mas imagina que você acorda no outro dia e tá todo mundo morto. Acabou. Imagina. Imaginou? Eu vou tomar uma água enquanto vocês imaginam. Tu acorda e tá todo mundo morto. Daí você sai na rua. Aí você sai na rua. E lá na rua tal, demora. Aparece. Do nada. A bendita pessoa que você terminou o relacionamento. A mulher ou um homem que você disse que não prestava e que não dava certo. E vocês descobrem que só estão vocês dois no mundo. Eu te pergunto, você continuaria sem falar com a pessoa ou se afastaria e falaria, realmente não dá certo a gente junto? Ou, cara, vocês, vamos tentar conseguir algumas coisas junto aí, vamos conseguir umas comidas, quem sabe até morar perto. Aí depois, uns dias, começa, já que mora perto, vem cá que, vamos ver um filme junto, sei lá, que já estamos de tédio aqui, né? Enfim, pela falta de opção, a gente começa a fazer dar certo o negócio. A gente começa a ficar mais tolerante. A gente começa a ver uma perspectiva melhor. Então, se vocês conseguiram chegar no raciocínio que eu tô querendo dizer, basicamente é que não é o quanto a pessoa que a gente faz dar certo, mas é o quanto eu e essa pessoa queremos que dê certo e acreditamos nesse relacionamento. É isso que faz um negócio dar certo. É tu ver um time, tu olhar para um relacionamento e falar assim, cara, isso aqui é um time, só tem eu e tu, não tem outra opção. Vamos fazer esse negócio dar certo. Os problemas que eu consigo encontrar em ti, eu vou encontrar em outra pessoa, até pior ou melhor. Mas a gente quer a mesma coisa. Eu quero envelhecer do lado de alguém. Tem gente que tem esse interesse, tem muita gente que acha legal, e tem gente que não acha legal. Então não casa, não fica junto.
Mas para quem acha isso legal, então envelhece com a pessoa que tá junto, busca ajuda e faz acontecer. Quando eu cheguei na conclusão que eu disse que foi uma decisão difícil de eu casar, Carol iria rir disso, mas quando eu decidi isso, foi quando há momentos sinceros que eu senti dentro do meu relacionamento quando eu namorava, que eu falei, cara, essa menina é uma pessoa especial. Uma pessoa especial. E foi a conclusão que eu cheguei. É uma pessoa especial, ela não é pessoa perfeita. Ela não é a pessoa que vai viver uma vida extraordinária. Ela é uma pessoa especial pra mim. E é isso que a gente deve talvez valorizar numa pessoa. Ela é especial. Pronto, vamos alinhar nossas expectativas. As pessoas não vão resolver todos os nossos problemas. Ninguém tem saco para ficar carregando ninguém. Então, essa ideia mais simples, tira o peso de que um relacionamento tem que nos fazer feliz e coloca a mola propulsora de que a gente pode fazer a outra pessoa mais feliz. E juntos seremos mais felizes, mais fortes, mais resistentes, pois nós somos um time. Como eu disse, esse podcast ele foi um podcast de última hora e, como falei também, eu fico triste muitas vezes por ver casamentos acabando. Sobre a vida ser a dois, não ser fácil, isso não é novidade para ninguém. Porém, um ser humano maduro, ele deve sim decidir o que ele quer para a vida dele. E assim como uma alimentação melhor não é fácil, assim como um exercício, assim como ter uma empresa não é fácil, qualquer coisa que fica acima da média não é fácil fazer. Mas se você tem essa ambição, esse sonho e quer ter uma estrutura, quer ver alguém velhinho lá e falar, cara, a gente passou por tudo isso, cara, investe, busca ajuda e não se esqueça, nem tudo é o que parece. Isso aí, cientistas, acabou aqui o nosso podcast infinito. Eu vejo vocês no próximo vídeo, mas antes disso eu quero que vocês comentem aqui se vocês escutaram até o final, se vocês curtiram. Agora, se gostou do vídeo, dá um like aqui e passa para alguém que está passando por alguma dificuldade, que pode estar passando por alguma necessidade dentro de relacionamento. E também pode mandar e-mail para cientistadomundo1@gmail.com. Posso dar uma mentoria grátis aí via e-mail para vocês, se vocês estão passando por alguma dificuldade. Cola aí que eu respondo pessoalmente, porque sim, eu vou defender que família é uma coisa importante, pois se a gente não tivesse, provavelmente eu não estaria aqui hoje, numa vida que eu tenho hoje, com a educação que eu tive. Então vamos passar isso pra frente, vamos ficar junto, vamos conhecer esse pai então, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Vamos dar! Cientista Gold assiste até o final.